Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de patologia bucal. Peguem aí o terceiro slide de vocês, que a nossa terceira aula vai ser sobre doença periodontal, tá bom? O pessoal do terceiro e do quarto módulo já teve a disciplina de periodontia, então vai conseguir entender bem o que a gente vai falar agora. O pessoal do segundo, eu vou estar fazendo uma breve introdução para vocês, um resumo do que é a doença periodontal para vocês entenderem e conseguirem dar sequência à disciplina tranquilamente, tá bom? Então, o que é a doença periodontal? A doença periodontal ela é dividida entre gengivite e periodontite, beleza? Vamos primeiro começar com o que causa essa doença periodontal. A doença periodontal é causada devido à má higienização do paciente. Então, quando o paciente não faz uso de fio dental, não faz escovação e nem faz uso de enxaguante bucal, beleza? Bom, quando a gente se alimenta e não limpa os restos alimentares, não retira os restos alimentares que ficam na nossa boca, esses restinhos de alimento, junto com a saliva, eles grudam e colam no dente, formando o que a gente chama de biofilme ou placa bacteriana. Tá bom? É a mesma coisa. Então, esse biofilme, essa placa bacteriana, quando a gente passa a língua, a gente sente uma superfície rugosa. Essa superfície rugosa indica que aquela região contém sujeira, ou seja, tem biofilme dental ou placa bacteriana. São sinônimos, mesma coisa, tá? Quando a gente escova, a gente remove essa placa bacteriana do local e quando a gente passa a língua novamente naquela região, já tá lisa, tá sem sujeira. A gente sente já uma diferença, beleza? Então, a placa bacteriana ela é removida apenas com a higienização. Então, ela é removida, a gente consegue remover em casa mesmo apenas com a escovação. Beleza? Então, assim, se essa placa bacteriana não for removida, o que vai acontecer? Ela cola no dente, junto com a saliva, ela fica mais mineralizada, ou seja, ela fica dura. Ela acaba formando o tártaro, que é a placa bacteriana, quando ela endurece ali junto com os restos alimentares, endurece no dente e não conseguimos mais remover com a higienização. O paciente já tem que ir no consultório para a gente poder fazer a raspagem no paciente. Só vai sair o tártaro através da raspagem, beleza? Então, a raspagem, nós temos a raspagem supragengival e a raspagem subgengival. A raspagem supragengival é aquela raspagem que a gente faz na parte da coroa do dente. O que é a coroa do dente? É essa parte que a gente enxerga do dente aqui. Então, a gente faz a raspagem nessa parte visível, essa parte de fora do dente, com curetas Macal ou com ultrassom odontológico. Na raspagem subgengival, a raspagem subgengival já é quando é feita a raspagem dentro da gengiva, então na parte mais interna, beleza? Essa raspagem subgengival é realizada com as curetas Grace, tá bom? Então, a raspagem a gente só consegue fazer no consultório e a finalidade da raspagem é a remoção do tártaro. Tá? Se essa placa bacteriana não for removida, vai acabar ocasionando injúrias no tecido periodontal. O que é isso? A gengiva, principalmente a gengiva, vai começar a inflamar. Essa inflamação da gengiva a gente chama de gengivite. Então, gengivite é quando a gengiva fica avermelhada. O principal sinal clínico e sintoma da gengivite é o sangramento espontâneo. Então, o paciente tem bastante sangramento da gengiva, simplesmente ao escovar, ou relatam que está sangrando quando está passando o fio dental. Beleza? Então, a gengivite é a inflamação da gengiva. A gengiva fica inchada, a gengiva fica vermelha, o paciente sente desconforto nessa região, sente cheiro ruim dessa região, tá bom? Então, a gengivite a gente consegue remover através de higienização, conscientização e orientação do paciente. O paciente vai no consultório, a gente explica o que é a gengivite, o que causa a gengivite e mostra para ele a gengiva dele inchada ali. A melhor forma do paciente entender o que a gente está falando, o que a gente está tentando explicar, é mostrando para ele o problema. Então a gente pega o espelhinho, mostra para ele o que é inflamação, mostra que ali sai sangue e tudo. Ensinamos o paciente, orientamos o paciente a passar o fio dental. Muitos dos pacientes têm gengivite porque não têm o hábito e não costumam fazer o uso do fio dental. Então, muitas vezes nem gostam de usar o fio dental. Acham que o fio dental é perda de tempo ou simplesmente acham que usar o palito vai resolver o problema. Pessoal, palito não foi feito para usar na boca. Não existe palito de dente. É palito de madeira. Palito é feito para comer
petisco, tá? Então você pode olhar a embalagenzinha do palito, não tá escrito lá palito de dente, tá escrito palito de madeira, tá bom? Então palito não é feito para ficar passando na boca, isso vai causar injúrias ao tecido periodontal, vai machucar a gengiva do paciente, pode causar sérios problemas, como por exemplo retração gengival ou simplesmente uma gengivite provocada, vai ficar mexendo, vai machucar a gengiva e essa gengiva vai acabar inflamando, não por restos alimentares, não por sujeira ali, mas sim por ter machucado a gengiva com um palito. Então, o que é usado para limpar os dentes e remover sujeira da gengiva é o fio dental, beleza? Então, fiquem bem atentos, aprendam que não existe palito de dente, expliquem para os familiares de vocês, orientem, conscientizem todo mundo, porque a odontologia só será uma odontologia 100% eficaz quando todas as pessoas receberem as orientações devidas. Beleza? Mas isso é motivo para outra aula, que eu gosto sempre de falar na disciplina de promoção de saúde. Vamos voltar então ao foco da nossa aula de doença periodontal. Então, voltando a falar da gengivite. Seu tratamento é com a orientação à higienização do paciente. O paciente vai no consultório, nós diagnosticamos que o paciente possui gengivite. O que a gente vai fazer? Profilaxia e raspagem no paciente. E orientação do paciente a usar fio dental, a fazer higienização em casa e a usar enxaguante bucal. Se o paciente for colaborador, ou seja, se ele começar a fazer essas higienizações em casa, passar fio dental certinho de forma correta, escovar todas as vezes de forma certa, a gengivite vai ser curada. Então a gengivite tem cura, é uma doença super comum, atinge 80% da população, é o segundo maior problema da odontologia. O primeiro maior problema que nós temos é a cárie, que a gente viu no primeiro vídeo dessa disciplina de patologia bucal. E o segundo maior problema é a gengivite, que é uma coisa comum. Todo mundo tem ou já teve gengivite. Muitas pessoas têm gengivite, não que seja porque não higieniza, mas, por exemplo, por comer pipoca. O milhozinho da pipoca fica lá, entra na gengiva. A gente está no cinema, está comendo pipoca para assistir o filme, todo mundo gosta de comer pipoca no cinema, aí fica aquele milhozinho lá, você não tem fio dental lá com você. Então você vai embora, você esquece e de repente sua gengiva inflama, aí que você vai passar o fio dental, você vai retirar aquela sujeira depois de 1, 2, até 3 dias, e aquela região está com gengivite, está inflamada. Então muitas vezes pode ser provocada por isso também, beleza? Então a gengivite ela tem cura, ela é curável, a gente consegue remover esse problema simplesmente com a limpeza, que é com a profilaxia, com a raspagem supragengival do paciente e higienização, tá? Então é simplesmente muito fácil da gente resolver o problema de gengivite. Se essa gengivite não for tratada, ela vai avançar para uma periodontite. Então, a periodontite é quando tem envolvimento dos tecidos de sustentação do dente. Quais são? Ligamento periodontal, osso alveolar. Então, o paciente tem perca óssea. A gente tira raio-x, fica bem nítido no exame radiográfico diagnóstico de perca óssea, tá bom? E tem também problema ali no ligamento periodontal. Esse dente do paciente tende a criar mobilidade, ele tende a ficar mole quando a gente mexe. Então, dependendo do grau de mobilidade, ou seja, dependendo do tanto de osso que o paciente perdeu, ele vai acabar tendo perca desse dente. Não vai ter como a gente colocar osso de novo no paciente para esse dente ficar forte e ficar fixo ali na boca do paciente. Então, dependendo do grau de perca óssea do paciente, então se o paciente perdeu 2/3 ali de osso, não tem o que fazer. Ele tem que tirar o dente, perdeu o dente ali, beleza? A periodontite, ela não tem cura, tá bom? O que a gente consegue fazer? A gente consegue controlar a periodontite através de raspagem frequente no consultório, tá? A gente vai fazer raspagem direto nesse paciente, a gente começa orientando o paciente aí de 15 em 15 dias, dependendo do grau da periodontia, de 30 em 30 dias, muitas vezes se o paciente for colaborador e for melhorando o caso, de 3 em 3 meses até de 6 em 6 meses, dependendo do processo do plano de tratamento. Não existe uma regra, cada paciente é um paciente, nós estamos lidando com vidas, com o corpo humano, com saúde do paciente, então cada paciente tem que ser analisado de acordo com o seu problema. Então, cada plano de tratamento vai depender de cada problema de cada paciente, beleza? Então, a periodontite vai ter envolvimento dos tecidos de sustentação do dente. A gente vai fazer essa profilaxia, vai fazer essa raspagem e vai dar as orientações do paciente e vamos acompanhar o progresso desse paciente, beleza? Se o paciente for colaborador, a periodontite, a doença periodontal vai regredir. Então, a gente vai começar a ter sucesso nisso daí e ele vai começar a vir fazer limpeza e raspagem com um tempo maior, tá? De mais ou menos 30 até 3 meses, dependendo do plano de tratamento que a gente bolar para esse paciente.
tá bom? Então, assim, a periodontite não tem cura, a gente tem uma melhora, a gente tem um tratamento dela, beleza? Então, por isso que a gente fala que a periodontite, quando o paciente tem doença periodontal, no caso da periodontite, a gente acaba casando com o paciente. A gente fideliza esse paciente, ele vai acabar vindo nos consultar diariamente, ou melhor, com mais frequência, tá? Perdão da palavra. Com mais frequência seria a palavra correta. Beleza? Então, essa é uma breve introdução da doença periodontal. O que é a doença periodontal? Pessoal do segundo módulo, não se preocupe, que a gente vai ter uma disciplina de periodontia no segundo módulo, e a gente vai explicar para vocês certinho o que é periodontia, a gente vai aprofundar bastante nesses assuntos, tá? Então, o que vocês têm que saber? Que a higienização do paciente é a melhor forma de combater a doença periodontal, de evitar também a doença periodontal e de sarar, de curar a doença periodontal. Então, eu sempre oriento para os pacientes que falam bem assim, dentista é caro, tratamento odontológico é caro. Existem 3 coisas que não são caras e é super fácil, a gente encontra em qualquer mercado: fio dental, escova de dente e creme dental. Isso é super barato, todo lugar você encontra, qualquer supermercado tem. E isso você vai evitar um problema maior e gastos maiores com o cirurgião dentista. Eu sempre oriento isso para meus pacientes que falam que o tratamento odontológico é caro. O tratamento odontológico só é caro quando você, paciente, nos procura quando o problema está grande, está agravado. Aí sim, o tratamento odontológico vai ser caro, visível, isso depende de cada visão, tá? Então, por isso que vai ser caro, porque o paciente só nos procura quando o problema está avançado. Se fosse no estágio inicial, esse problema seria resolvido mais facilmente e seria muito mais barato o tratamento, beleza? Então, a doença periodontal, como eu falei para vocês, ela é muito comum, atinge cerca de 80% da população e é o segundo maior problema na odontologia, perdendo apenas para a cárie. Tá? Então, o principal sinal clínico da doença periodontal é o sangramento, é um sangramento espontâneo. Simplesmente, quando a gente joga o jato de ar, aquele local inflamado vai sair sangue. As papilas interdentais são essas papilas que estão entre os dentes, em forma de Vzinho assim. Elas estão soltas, a gente joga o ar, ela fica balançando, assim, como se estivesse voando. Parece que ela não está fixa no dente, na gengiva do paciente, no alveolar. Então, é um principal sinal clínico da doença periodontal é o sangramento. Prestem bastante atenção nisso, gravem, anotem, grifem do slide de vocês, porque isso é questão de concurso, questão de prova também, beleza? A gente tem que estar atento a outros sinais e a outros problemas que a gente vai avaliar no exame clínico do paciente. Então, quais são esses sinais também clínicos? Alteração na posição dos dentes. Geralmente, o paciente com doença periodontal tem dentes apinhados, dentes, como se fala, encavalados, popularmente, do linguajar popular falando. Esses dentes estão apinhados, estão encavalados. Aí, essa gengiva fica mais difícil a gente passar fio dental nessa região, porque os dentes estão apinhados. Muitos pacientes têm preguiça, não vai fazer isso. Então, é um sinal bem claro essa alteração da posição dos dentes do paciente. A mobilidade dental também indica pra gente que tem algum problema ali. Tem algum problema com falta de osso e o ligamento dental também está comprometido, porque o dente está mole, não é sinal de coisa certa. Então, se está mole o dente, tem algum sinal que tem coisa errada ali. Tá? Então, a gente vai investigar se realmente é perca óssea ou se foi algum trauma do paciente. Isso depende, cada caso é um caso. Retrações gengivais. O que é retração gengival? Quando a gengiva sobe e a raiz fica exposta. Muitos dos pacientes relatam bastante sensibilidade ao tomar gelado, alguma coisa do tipo, devido a essas retrações gengivais. Essas retrações podem ser causadas ou por tratamento ortodôntico, porque a movimentação dos dentes é muito forte, muito grande, ou por excesso de força na escovação, ou aqueles pacientes que fazem uso de escova de dente com cerdas duras. A gente sempre orienta os pacientes que a melhor tipo de escova são escovas de cerdas extra macias, extremamente macias. Tá? Quanto mais macio, melhor. Não vai provocar injúrias na gengiva do paciente, porque a escovação não é força, é jeito, tá bom? Retenção de alimento. Então, esses locais vão ter alimentos retidos, que vai acabar entrando na gengiva ali, causando essa inflamação. E inchaço. Então, inchaço, vermelhidão na gengiva. Então, isso daí é um sinal bastante clínico da doença periodontal. Aquele local fica bem vermelho, aquela gengiva fica bem vermelha e fica inchada, o que vai ocasionar sangramento com facilidade, tá bom? Então, a causa da doença periodontal é a placa bacteriana, que eu falei para vocês no início do vídeo, que é aquela sujeira que vai colar no dente e não é removida, não é higienizada, não é retirada com a escovação. Pacientes que, por exemplo, só têm hábito de escovar quando acorda. Então, ele vai almoçar,
aquela sujeira vai ficar na boca e não vai ser removida. Então ele vai escovar só novamente no outro dia quando ele acorda. Existem muitos pacientes que são assim, fazem a higienização apenas uma vez ao dia, só quando acorda. Então tem grande chance, se não todas as chances possíveis, de ter uma doença periodontal. Beleza? Outros problemas também estão associados à doença periodontal, que seria causa hormonal, uso de medicamentos, quedas de resistência, que quer dizer quando a imunidade está baixa, e estresse. Então, isso não quer dizer que o paciente que tem esses 4 itens que eu falei para vocês vai ter doença periodontal por causa disso. Não, a doença periodontal é causada pela falta de higienização ou higienização não correta do paciente. Mas esses fatores de causa hormonal, resistência baixa, uso de alguns medicamentos de estresse desencadeiam a evolução mais rápida da doença, beleza? Então não quer dizer que vai ter por causa desses fatores, mas sim vai ter um processo acelerado do desenvolvimento da doença periodontal, tá bom? O tratamento, então, da doença periodontal consiste apenas na remoção dessa placa bacteriana, que eu falei para vocês já, vai ser apenas na higienização do paciente, tá bom? Simplesmente no uso do fio dental, da escovação e do enxaguante bucal. Quando a gengiva está bem inflamada, caso de gengivite periodontite, a gente orienta o paciente, ensina o paciente também a fazer uso de enxaguante bucal depois das escovações, beleza? Então vamos ver mais um pouquinho aqui. Existem alguns procedimentos cirúrgicos e estéticos que vai ajudar a gente a minimizar alguns das consequências causadas pela essa doença periodontal. Por exemplo, o paciente tem doença periodontal que teve essa retração gengival, que está expondo bastante raiz. Se essa exposição de raiz for mínima, for bem pequena, a gente consegue resolver esse problema fazendo uma restauração com resina composta. Se esse problema já for muito grande, se a retração for muito grande, a gente pode fazer algum tratamento estético no paciente, nesse dente, ou então a gente pode fazer uma cirurgia periodontal, que em muitos dos casos a gente faz a remoção de tecido ali na região de palato duro, a gente remove esse tecido, tira as partes que não são necessárias e faz uma cirurgia de enxerto gengival, que chama, nessa região que teve a retração gengival, beleza? Isso aí a gente vai ver também tudo na disciplina de periodontia, que é uma disciplina bem legal e bem tranquila também, tá? Então, como que é a prevenção, mais uma vez, da doença periodontal, eu gosto de frisar sempre nisso, porque é uma forma simples, barata e fácil de fazer, que o paciente pode fazer na sua casa. Então, a prevenção é higienização, pessoal, escovação, muito fácil. Se os pacientes tivessem essa noção da importância que é a escovação e o uso do fio dental, nossa odontologia seria muito mais maravilhosa. Nossos problemas seriam outros, a gente ia preocupar com a odontologia preventiva mais do que a odontologia curativa, né? Infelizmente, hoje a nossa preocupação é mais a odontologia curativa, a preocupação do paciente é a odontologia curativa e não a odontologia preventiva. Por isso que muitas vezes eles reclamam do quê? Do preço, porque eles vão para curar, para tirar dor, não para prevenir, beleza? Então, a prevenção, qual que é a prevenção que nós temos? Fio dental, escovação, enxaguante bucal. Já falei isso várias vezes no decorrer dessa aula para vocês, porque é uma coisa que, infelizmente, é a única forma que nós temos. Infelizmente não, felizmente, né? Porque é uma forma simples e barata de fazer. Felizmente, é a forma que nós temos para remover o problema de doença periodontal. Um jeito fácil da gente remover, tá? Então, a remoção dessa placa bacteriana com a escovação. Se tiver aderida ao dente e ela já transformou em tártaro, só sai com a raspagem, tá? Supragengival do paciente ou sub, dependendo do caso. Então, o primeiro estágio da doença periodontal é a gengivite. Então, a gengivite nada mais é do que a inflamação da gengiva. Lembram lá que a gengivite ela tem cura. Se a gengiva é inflamada, a gente consegue resolver o problema do paciente com uso de fio dental e escovação. Muitos pacientes relatam que não faz uso de fio dental porque a gengiva está sangrando quando passa. Sim, a gengiva vai sangrar em pacientes que têm gengiva inflamada quando passa o fio dental, mas a gengiva só sangra porque você, paciente, não faz uso de fio dental, ou faz de maneira errada, ou faz poucas vezes. Se você ficar 3 dias, mais ou menos, ou até um dia sem passar fio dental, sua gengiva pode inflamar e quando você for passar vai ter sangramento. O que indica que aquela região, então o sangramento vai indicar que onde sai o sangue ali, onde tem esse sangramento, vai indicar que aquela região possui um problema infeccioso que tem que ser resolvido. Então você não pode parar de passar fio dental naquela região. Você tem que continuar o uso do fio dental, tá bom? Para poder estimular a desinflamação, a desinfecção da gengiva, tá bom? O segundo estágio, então, que nós temos é a periodontite, que eu expliquei para vocês. Ela é um problema que
a evolução da gengivite não tratada, beleza? E nós temos também a pericoronarite. O que é pericoronarite? Olhem lá no último slide de vocês. A pericoronarite é quando nós temos um terceiro molar, aquele dente conhecido como dente do siso, que não nasceu. A gente chama de semi-incluso, quando ele está metade da coroa erupcionada e a outra metade não. Repara que essa região aqui que eu estou apontando com o dedo é a parte que está inclusa, vamos imaginar assim. E essa parte daqui de cima do meu dedo indicador é a parte que saiu, que já está para fora da boca do paciente. Essa parte que está inclusa, esses meus dois dedos aqui, fica coberto por gengiva. Então, essa gengiva vai ter um espaço entre gengiva e entre dente. Então, os alimentos, os restos alimentares vão acabar adentrando nesse espaço, que, consequentemente, vai causar uma inflamação no local, tá? Essa inflamação a gente chama de pericoronarite. Pacientes, então, que tem terceiro molar semi-incluso, é muito comum ter pericoronarite. Como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai tratar esse problema de pericoronarite? Antibiótico e anti-inflamatório. Muitas das vezes é simplesmente um anti-inflamatório e um analgésico, depende de cada caso e da evolução que está essa pericoronarite, tá? Tratando esse problema, regredindo um pouco, a gente consegue fazer a extração do dente sem problema algum no paciente, tá bom? Então, essa é a pericoronarite. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa disciplina de doença periodontal, uma breve introdução. Dá uma olhadinha nos slides, que tem mais informações aí que vocês podem ler, anotar, gravar. E vai ter umas questõezinhas no final da aula para vocês, das 5 aulas, referente à nossa forma vai ser a nossa avaliação da nossa disciplina de patologia bucal. Beleza? Até mais, então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.